Israel voltou a ser palco de cenas de violência. Hoje cedo, um atropelamento proposital deixou 8 feridos em Tel Aviv. E na Cisjordânia, tropas israelenses fizeram o segundo dia de operações em um campo de refugiados. Com isso, 10 palestinos morreram. Em Tel Aviv, um palestino de 20 anos estava dirigindo seu carro, uma van, e atropelou propositalmente, como você lembrou, 8 pessoas. 3 delas estão feridas em estado grave. Ele foi morto na sequência por um cidadão israelense quando ele estava tentando esfaquear outras pessoas. O grupo palestino Hamas, que controla a faixa de Gaza, um grupo militante muito ativo contra o Estado de Israel e alvos israelenses, reivindicou a autoria desse atentado e elogiou a ação dessa pessoa que atropelou as pessoas propositalmente. Eles disseram que era uma revanche ao que está acontecendo no campo de Jenin. As autoridades israelenses dizem também que conseguiram neutralizar vários explosivos, várias bombas improvisadas que teriam sido organizadas aí por esses grupos militantes palestinos, e também havia localizado bombas escondidas embaixo de uma mesquita. Infelizmente, a violência continua escalando lá em Israel e nos territórios palestinos. Elisa. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aí embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Quanto mais nos aproximamos do fim desta era, nós vemos que a mídia secular se aproxima com seu foco em Israel. Quase todos os dias há ataques terroristas islâmicos em solo judeu. As nações árabes islâmicas parecem estar se reunindo para atacar Israel em algum momento no futuro. Como lemos no Salmo 83, que diz assim: ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio nem te detenhas, ó Deus. Vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida. Com astúcia conspiram contra o teu povo, tramam contra aqueles que são o teu tesouro. Eles dizem: venham, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Os inimigos de Israel, de todos os lados, estão só aumentando a sua militância contra Israel. Mas sabemos que Deus tem tudo sob controle. Jó 42:2 diz: eu sei que você pode fazer todas as coisas. Nenhum plano teu pode ser frustrado. Isaías 46:9 diz: lembrai-vos das coisas passadas, porque eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há ninguém como eu, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade coisas que não foram feitas, dizendo: meu propósito será estabelecido e cumprirei toda a minha boa vontade. Mas há 2 razões pelas quais os inimigos de Israel de todos os lados estão aumentando e sua militância contra o povo judeu. Em primeiro, Satanás odeia Israel, porque experimentou sua derrota pelo Messias judeu, nosso Senhor Jesus na cruz, que por seu sangue derramado expiou os pecados do mundo inteiro, trazendo salvação, cancelando a dívida atribuída a todos nós, nos decretos que estavam contra nós. O Messias o tirou, pregando-o na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, Satanás e seus comparsas do reino espiritual invisível, ele fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Desde o jardim do Éden, Satanás sabia que seria derrotado no futuro. Gênesis 3:15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar.
Após esse pronunciamento de Deus a Satanás, de que ele seria derrotado, Satanás soube que aquele que foi profetizado para destruir o seu império e finalmente lançá-lo no lago de fogo seria Jesus, o Messias, e seria judeu. Portanto, por causa disso, Satanás estabelece a sua vontade para destruir Israel. No entanto, sabemos que Israel nunca será destruído como nação e como a menina dos olhos de Deus, porque na cruz Deus traçou uma linha com o sangue de Jesus. E esta linha Satanás não pode ultrapassar, nunca. Em segundo lugar, Deus está refinando o seu povo em Israel, para trazê-los de volta para o Messias. E aos pés da cruz, onde o sangue puro e imaculado expiou o pecado, uma vez por todas. O desejo de Jesus é reunir-se com seus irmãos judeus. Em todo o Antigo Testamento, nós vemos Deus enviando profetas para trazer seu povo espiritualmente desviado de volta para Ele, usando pressão aplicada dos inimigos de Israel para trazê-los de volta ao arrependimento e à fé, e para que eles possam despojar-se dos seus ídolos e do estilo de vida pagão. Ao rejeitar o Messias, os israelenses estão rejeitando sua única esperança de salvação, de seus inimigos e das mãos de todos os que os odeiam. Quando revisamos a longa e conturbada história de Israel, nós vemos julgamentos terríveis sobre eles, quando rejeitaram a palavra de Deus por meio dos profetas. Esses julgamentos ocorreram nas mãos dos assírios em 722 a.C., depois nas mãos dos babilônios em 586 a.C. e depois nas mãos de Roma em 70 d.C. Quando os israelitas deixaram o Egito sob a liderança de Moisés, por causa de sua incredulidade, eles falharam em entrar em tudo o que Deus havia preparado para eles. Na geração original que saiu do Egito e testemunhou a libertação que Deus deu no Mar Vermelho, apenas 2, sendo Josué e Calebe, daquela geração, entraram na Terra Prometida por causa da sua fé na palavra de Deus. Esses 2 entraram no descanso da fé. Eles acreditaram em Deus, apesar dos obstáculos. Eles viram a terra que iriam herdar. Nós que pertencemos a Jesus, também precisamos continuar confiando em Deus todos os dias, trabalhando para entrar naquele descanso de fé em Deus. O mesmo tipo de fé que Josué e Calebe tiveram nos dará a vitória sobre este mundo e poderemos entrar no reino messiânico milenar. Se estivermos com fé, teremos obras que simbolizam a nossa fé, porque a fé sem obras é inútil, é vazia. De que adianta você dizer que crê se as suas atitudes do seu dia a dia não mostram o temor que você tem por servir a Deus em santidade, fugindo do pecado e tentando todos os dias cumprir a vontade do Pai, em levar o Evangelho, em ajudar os feridos e os necessitados? Sim, nada adianta declarar uma fé vazia. Se continuarmos a andar pela fé, em obediência à palavra de Deus, então estaremos construindo nossas vidas sobre a rocha, sendo o Messias, nosso Senhor Jesus, a palavra viva de Deus que se fez carne. E não estaremos nos edificando sobre a areia. E quando as tempestades da vida aparecerem como para todos, nós que estamos firmados na rocha e não na areia, ficaremos de pé e não cairemos. O profeta Zacarias profetiza uma crise futura para Israel, mais severa do que as que eles enfrentaram no passado como nação, incluindo o Holocausto. Todos esses sofrimentos que eles passaram foram prenúncios do que acontecerá à nação no final desta era, quando as nações islâmicas e outras cercarem Jerusalém mais uma vez e a cidade for saqueada, muitos exilados em países muçulmanos. No entanto, por meio dessa provação vindoura, Deus purificará seu remanescente e se reconciliará com seu povo em Israel quando o Messias, Jesus, retornar para destruir toda a oposição e reinar como rei dos judeus em seu reino messiânico milenar. Zacarias 13, versículo 8 diz assim: Na terra toda 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia a terça parte permanecerá, diz o Senhor.
Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. É o meu povo, direi, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Esta profecia provavelmente está falando da terra de Israel. Quando Deus faz uma declaração, Ele está dizendo que acontecerá como Ele escreveu. Ele zela por sua palavra. Então, nós vemos que será necessário outro holocausto para trazer Israel de volta ao Messias, que verá 2/3 da população de Israel morto e muitos exilados. Israel nunca será destruído porque o Senhor resgatará a cidade, trazendo sua vingança sobre os exércitos islâmicos e as nações que invadiram os seus bens e perseguiram o seu povo. Mas isso acontecerá no dia do Senhor, na volta do Messias. O fogo de Deus purifica, mas não destrói. Remove a escória espiritual da vida das pessoas. E o processo de purificação, ele acontece nos tempos de aflição. Este mesmo princípio espiritual que Deus usará e está usando para produzir um remanescente judeu e gentil, fiel dos cristãos na nova aliança, para correinar com Jesus em seu reino messiânico milenar. Naquele dia haverá apenas um rebanho e um pastor. O Messias tem apenas uma noiva, sendo o Israel restaurado de Deus. Isso significa que os judeus podem ser os últimos a despertarem deste sono profundo. Porém, não significa que os gentios também não estarão sendo purificados e refinados dentro deste contexto. Claramente nós vemos que a igreja espiritual, a noiva de Cristo, é uma só. E Jesus, o nosso Messias, voltará para buscar o Israel de Deus, a igreja espiritual, judeus e gentios, convertidos, purificados e esbranquiçados, prontos para receber vestes de alegria, para receber um corpo glorificado. Zacarias 12, versículo 9. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad e Rimon, no vale de Meguido. Zacarias 13, versículo 1. Naquele dia uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Removerei da terra tanto os profetas como o espírito imundo. Este é o futuro glorioso do Israel de Deus. Nós continuamos sendo purificados. Aqueles que já despertaram têm o dever de continuarem se limpando todos os dias pela palavra, oração e súplica. E desta forma sermos usados para que mais pessoas, tanto judeus quanto gentios, recebam a Cristo e realmente sigam uma vida com um caráter de Cristo. De nada adianta declarar com seus lábios que você é de Cristo, mas viver uma vida distante dele. Então, que a sua fé seja repleta de obras que o Senhor se agrada. Que a sua fé seja repleta de um incenso puro e suave, que chega às narinas de Jesus e que ele possa olhar para a sua vida e se alegrar enquanto nós vivemos nesta era. E em breve, com ele estaremos para as bodas do Cordeiro e viveremos com ele por toda a eternidade. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.